Gênesis, capítulo 26. Isaque muda-se para Gerar. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti. E confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Na verdade ela é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se, e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou a habitar ali. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste. Por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda, e seus servos cavaram mais um poço. Então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: Por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: Temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos. Façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos,
mas te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: achamos água. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso até o dia de hoje o nome da cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basimate, filha de Elon, o Eteu. E elas foram uma amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Gênesis, capítulo 27. Isaque manda Esaú preparar-lhe um guisado. Quando Isaque já estava idoso, e os seus olhos estavam fracos, de maneira que não conseguia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe o pai: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Portanto, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Vai para o campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes de morrer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Rebeca estava escutando quando Isaque falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos. E eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Porém Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é peludo, e eu sou liso. E, se o meu pai me apalpar, serei como enganador a seus olhos. Assim trarei maldição sobre mim, e não bênção. Mas sua mãe respondeu: meu filho, caia sobre mim essa maldição. Somente obedece à minha voz e traze-os para mim. Então ele foi, tomou-os e os levou para sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Cobriu-lhe as mãos e a pele lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E deu a seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que tinha preparado. E Jacó foi até seu pai e o chamou: meu pai. E ele respondeu: estou aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz conforme me ordenaste. Agora levanta-te, senta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E Isaque perguntou a seu filho: como foi que a achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, o teu Deus, mandou-a ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: aproxima-te para que eu te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E ele o abençoou. No entanto, Isaque perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Seu pai então lhe disse: traze-me a caça de meu filho, e comerei dela para que eu te abençoe.
E Jacó trouxe-lhe a caça, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Meu filho, aproxima-te agora e beija-me. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou, e disse: O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos, e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó e este saiu da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça. E também fez um guisado saboroso, e levando-o a seu pai, disse-lhe: Meu pai, levanta-te e come da caça de teu filho, para que me abençoes. E Isaque, seu pai, perguntou-lhe: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho Esaú, teu primogênito. Então Isaque, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: Então quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Porém Isaque respondeu: Teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus parentes por servos, e o enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: Tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e disse consigo: Os dias de luto por meu pai estão chegando. Então matarei meu irmão Jacó. E relataram-se a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Por isso ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Teu irmão Esaú está se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de meu irmão Labão, em Harã, e demora-te alguns dias com ele, até que passe o furor de teu irmão, até que acabe a ira de teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Porque ficaria eu sem meus 2 filhos num só dia? Isaque manda Jacó para Padã Arã. E disse Rebeca a Isaque: Estou aborrecida da vida, por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas desta terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver?